Olá a todos os alunos da Faculdade UniBR, em especial aqueles que eu tenho a oportunidade e a gratificação de lecionar uma das disciplinas que eu acho muito importante também na Faculdade UniBR, que é a disciplina Dinâmica de Grupo e dos Grupos. Eu sempre faço questão de enfatizar a importância dessa disciplina, porque está aí a dificuldade, o desafio que nós temos na humanidade, que é trabalhar em grupo. Agora o grupo todo, o país todo tem que trabalhar em prol, arranjar uma forma, cumprir algumas metas para acabar com essa epidemia. Então isso é trabalhar em grupo. E a gente vê a dificuldade de muitas pessoas de trabalhar em grupo. Alguns vão para a praia, alguns vão jogar bola. Não é fácil trabalhar em grupo. Eu também tenho muita dificuldade de trabalhar em grupo. Eu me policio, eu quero tomar frente, eu quero falar mais do que escutar. Não é fácil. É como escovar os dentes, todos os dias. Tem que estar mentalizando, dar a oportunidade às pessoas de trabalharem em grupo. Essa disciplina dinâmica de grupo e dos grupos é um desafio. Acho que para muitas pessoas, para mim também, ok? E eu não tive essa disciplina quando eu ainda estava me formando, igual eu já me apresentei para vocês, eu vim da área da educação física, tudo bem, mas eu não tive essa disciplina, então eu bati muita cabeça. Imagina eu que tive a oportunidade de trabalhar com academias, com professores, eu com a dificuldade de trabalhar em grupo. Hoje, após estudos, após a oportunidade de continuar estudo, tenho uma facilidade a mais, mas mesmo assim eu me policio. É muito importante, você que acha que é desnecessário, preste atenção nessa aula que eu acho que você vai gostar bastante, tá bom? É lógico que dinâmica de grupos e dos grupos não é simplesmente uma aula onde o professor, igual um jogo, né? Traz um joguinho e todo mundo fica brincando. Não que joguinho não seja coisa importante, o jogo tem a sua função, mas eu quero dizer que tem um momento de conscientizar. Existe a teoria e existe a prática. Legal? O que eu gostaria de fazer com vocês? Para mim tudo isso aqui é novidade. Obrigado pela oportunidade. Espero que vocês estejam gostando. Espero que o áudio esteja bem. Eu quero que vocês vejam em casa um filme, que eu não posso falar que é filme porque só tem 2 minutos, mas ele vem assim, o filme chama-se O Outro Par. Clica no YouTube aí, chama-se O Outro Par, assim mesmo. É um vídeo que ganhou o prêmio na época, ele é muito importante e ele traz o sentido de uma palavrinha que todos nós conhecemos na teoria e às vezes nos policiamos para praticar, que é a empatia. Não aquela empatia que alguns falam só faça ao outro o que você gostaria que fizesse com você. Não, faça ao outro o que você acha que o outro merece, independente de você ter certeza se ele vai fazer isso com você também. Não tem que haver esse interesse. Então, o ressignificado da palavra empatia, nessa aula que eu trago para vocês, é esse. Eu vou fazer para você aquilo que eu entendo que é o melhor para você, e independentemente se você vai me retornar a isso, eu vou fazer o bem para você, ok? Ressignificando o sentido da empatia, eu começo essa aula pedindo para que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo, ele é muito importante. O Outro Par, uma menina de 20 anos fez esse vídeo, esse filme, tá bom? Ganhou alguns prêmios, aí vocês vejam os prêmios que estão lá. Mas não decore o nome da menina, não decore números, entendam a essência do filme, tudo bem? Vendo isso, eu gostaria de dizer que é muita coincidência eu estar aqui falando com vocês, porque na aula presencial com vocês eu ia passar esse vídeo, eu ia passar para vocês de 2 minutos, e com certeza iríamos conversar algumas coisas, debater sobre esse vídeo. Por isso eu peço que vocês vejam com a família esse vídeo, veja até o final, né? Ele é muito silencioso o vídeo, não tem fala quase, tem pensamentos altos. E discutam entre vocês igual iríamos fazer na sala de aula. Eu ia dividir em grupos, após verem o vídeo a gente ia discutir sobre o tema, depois eu ia pedir para que vocês opinassem entre vocês. Eu acho que vocês podem fazer isso em casa, podem fazer isso com os colegas, tudo bem? Então, legal, viu o vídeo? Um outro vídeo que eu ia passar para vocês no mesmo dia, nessa mesma semana a gente ia trabalhar muitas coisas com vídeos. Todas as aulas eu trago conteúdo teórico, faço dinâmica, outras eu faço vídeo, outras eu trago violão, que eu ainda não trouxe para vocês. Vou ver se hoje eu termino com uma música, um violão,
trabalhamos com a emocionalidade. No final dessa aula, iríamos ter um momento de meditação. Então vamos meditar no final, tomara que dê tempo, a mensagem dessa música chamada Esperança, que eu fiz no ano de 2000. Hoje eu entendo porque eu fiz essa música. Deixa eu ver. Anotem no papel o nome de um professor, filósofo político. Ele é um professor universitário da faculdade de Harvard, uma pessoa muito conhecida, Michel, se escreve Michel, Michael Sandel, mas se escreve Michel, aí Sandel é S-A-N-D-E-L, Michael Sandel, tudo bem? Eu ia passar um trecho também desse vídeo, onde ele dá a sua palestra na faculdade de Harvard para mais de 2.000 pessoas, tem em torno de 3.000 pessoas estudantes. E é lógico que no meio da palestra dele, ele faz igual todos nós fazemos, oportuniza para que vocês discutam, dê opiniões. E ele provoca um grupo para acabar um contra o outro de opiniões, e é isso que ele quer, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Michael Sandel, aí vocês também pesquisam, né, no YouTube esse nome, esse carinha, Michael Sandel. E o nome do vídeo é O Lado Moral do Assassinato. O lado moral do assassinato. Assim mesmo, calma. Poxa, professor, que nome macabro. É o seguinte, vocês têm que fazer um trabalho em grupo, que já não é fácil. O título do trabalho é O que é Justiça e o que é Fazer a Coisa Certa. Esse cara é responsável por esse tema. Pesquisou ele, Michael Sandel, você já começa a ter uma visão. Viu o vídeo dele então? Pronto, você dá aula depois para os seus colegas. Michael Sandel, O Lado Moral do Assassinato. Tem 12, acho que são 18 vídeos dele, é para ver um. Legal? Lição de casa. Como se fosse um filme, veja com a família. Muito importante. E é lógico que eu quero que vocês vejam, mas assim, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que ministrar essa aula para vocês. E vocês merecem, essa aula é muito importante e vai corroborar com o trabalho de vocês, tudo bem? Então é lógico que no vídeo ele trata de uma história. Essa história, eu estou seguindo o roteiro para não me perder, porque eu adoro falar pra caramba, né? Eu acho que a comunicação é tudo e às vezes eu vou fazendo analogia com outras ideias, eu posso confundir a cabeça de alguns, principalmente aqueles que ainda não me conhecem. Então ele fala de uma história, suposições, lógico, e eu vou contar essa historinha aqui para vocês, lendo aqui em cima. Ó. Imagine que você está no comando de um trem e avista à frente 5 trabalhadores. Então você está lá como maquinista do trem e lá na frente, numa distância de uns 50 metros, você consegue visualizar 5 pessoas trabalhando na linha do trem. E você é o cara, o maquinista, ok? Você tenta frear e não consegue. Ou seja, está numa velocidade muito grande. Não consegue a tempo. Porque você tem a experiência, você sabe que não vai dar tempo de parar. Não consegue. Mas nota que existe uma linha auxiliar onde existe apenas um trabalhador, uma pessoa só trabalhando. E caso utilize tal linha, apenas ele morrerá. Então, enfim. Então você está à frente de um trem, está no comando de trem, você é um maquinista, você está numa linha reta e lá na frente você consegue visualizar 5 pessoas trabalhando. Você puxa o freio, só que você sabe que a velocidade não vai parar, não é o suficiente, está muito próximo, 50 metros é muito próximo. Mas você vê um pouco antes uma outra linha, um desvio, uma bifurcação Y, por exemplo, e você sabe que você consegue desviar para essa outra linha, para que você não mate as 5 pessoas. O que acha que deve ser feito? O que você faria? Você tem poucos segundos para decidir. Então, ele joga essa historinha absurda, né? Uma historinha macabra. Mato 5 pessoas ou mato uma? E ele joga isso para a plateia. Você imagina como ele faz isso. É muito legal. E é lógico que as pessoas, cada um vai opinando, eu acho um cúmulo, e pelos seus princípios morais ou religiosos, cada um dá opiniões. E ele permite que as pessoas, por exemplo, alguém fala A e o outro fala B. Vejam lá no vídeo.
É lógico que quando ele vai falar, ó, aqui ele tá falando diferente de você, então bota um para discutir com o outro. É muito engraçado, é muito bom. E é lógico que ele vai apimentando mais essa atividade, ele pega aquela pessoa que tinha um pensamento e ele joga mais informações para fazer com que aquela pessoa fique sem poder debater com ele, vai quebrando os argumentos, ok? Então ele fala assim também na história, ó. Imagine que agora você não está mais no comando do trem. Você não está mais no comando do trem. Está ao lado de uma trilha. Você está lá do lado de uma trilha. E tem a opção de soltar uma pilha de troncos de árvores que vai parar o trem. Mas o maquinista do trem fatalmente morrerá. Então você pode parar esse trem, soltando aquelas pilhas de tronco de árvore que vai derrubar o trem vai parar e você pode salvar aquelas pessoas. Você pode salvar os 5 trabalhadores matando o maquinista ou não fazendo nada. E o que você faz? Qual é a opção que você tem? Você já não é mais um maquinista, você está responsável de soltar aquelas pilhas de árvores que pode derrubar o trem, mas vai matar só o maquinista. Não vai morrer os 5 trabalhadores que estão naquela linha principal. E, tudo bem? E aí, o que você faria? Tá bom? Então, com certeza ele dá as opções para que todos os alunos naquela palestra, a maioria dê as suas opiniões. É muito interessante. E é lógico que ele é muito cômico, as pessoas começam a entrar em... começam a dizer assim, se fosse meu pai, eu não faria isso, se fosse alguém que não fosse muito próximo da família. Então algumas pessoas entram em contradição. E para ele quebrar esse clima, ele fala que vai mudar de assunto. E ele muda de assunto, ele fala bem assim, imagina agora no hospital, onde você é o único médico e coincidentemente estão lá 5 pacientes precisando de transplantes de órgãos. E ao lado, um paciente saudável que veio apenas cuidar de uma gripe. Olha que coincidência, gripe, hein? Se sacrificar o gripado, podemos salvar os outros 5. O que você faria? Então ele já joga uma outra pimentinha, não mudou nada de história, lógico que é exatamente aqueles 5 pacientes que estavam na linha do trem. Então a galera dá risada e é muito engraçado isso. Mas e aí, o que você faria? Você é médico, você tem 5 pessoas que precisam de órgãos, exatamente os 5 órgãos que o outro paciente que está só com uma gripezinha, né? Que se pegar o órgão desse, perde um e você consegue salvar a vida dos outros 5. E o que você faria? A galera entra em delírio, né? Eu espero que vocês vejam o vídeo para vocês depois comentarem. Mas o mais importante de tudo isso, sem querer decorar nome, sem querer decorar se é 5, se é 4, se é 3, é entender o que está acontecendo nesse momento, que eu acho que talvez esteja acontecendo aí com você. Alguns princípios morais começam a aparecer. Né? Ele fala, então vocês têm alguns princípios. E é lógico que as pessoas começam a falar, e aí ele começa a mudar o foco da aula. Ele faz tudo isso para falar de 2 princípios morais, que é consequencial, e é lógico que ele usa exemplos de vários filósofos, mas ele dá ênfase a apenas um filósofo, que depois eu vou falar com vocês, né? Então existem filósofos que têm uma linha de raciocínio voltada a essa questão do princípio consequencial. E também existe um outro princípio, anota aí, consequencial, e anota aí, categórico. Existe um princípio moral chamado categórico. E é lógico que existe uma rapa de filósofos que são voltados a esse princípio. Tudo bem? Ô professor, quais são esses filósofos? A gente precisa de decorar eles? No trabalho precisa de falar desses filósofos? A filosofia, eu aprendi que é uma ciência que você não tem que decorar. Né? Se você falar o nome dessa pessoa, do autor, do filósofo, várias vezes vai chegar uma hora que vai ser natural, igual o seu nome. Mas o mais importante é você pegar a informação que aquela pessoa trouxe. Lógico que eu não vou falar de filósofos tão antigos, mas existem filósofos que nasceram antes de Cristo. E até hoje eles são usados como analogias, como ferramenta de comunicação para melhora de uma sociedade.
Então a ideia é pegar as informações que esses caras fizeram no passado e trazer para o dia a dia hoje. Como melhorar a minha comunicação na sociedade. Então esses dois princípios morais, consequencial e categórico, o primeiro ele exalta, ele fala abrangemente, ele fala de um que é de um carinha que você tem que anotar aí, de repente só ver na internet, ver algum livro, pesquisa quem é esse cara, né? Numa próxima aula que eu darei para vocês, se forem aqui, depois eu vou dizer quem é esse cara na íntegra, tá bom? Só para não demorar essa aula, eu só vou falar o nome dos dois filósofos, só para vocês terem como referência. Jeremy Bentham, nossa, é um cara que é super falado nessas aulas voltadas à questão de princípio moral consequencial. E ele defende o raciocínio moral consequencial, analisa as consequências do ato criado por uma doutrina conhecida como utilitarismo. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês substituir a palavra consequencial e colocar essa palavra utilitarista, tudo bem? Então, ó, Jeremy Bentham, J-E-R-E-M-I, e Bentham é B-E-T-H-A-N, tudo bem? Escreve aí, não é para decorar, é só para vocês entenderem quem é esse cara e o que se trata essa questão do princípio moral consequencial, que depois a gente vai falar a palavrinha utilitarismo, tá bom? E quem é o outro... Antes de eu falar do outro filósofo, seria importante vocês saberem o que seria essa questão do utilitarismo, que eu pedi para vocês substituírem o princípio moral consequencial para a palavrinha utilitarismo. Eu vou ler aqui, para eu não viajar na ideia, ó. É uma teoria filosófica que busca entender os fundamentos da ética e da moral a partir das consequências das ações. Consiste na ideia de que uma ação só pode ser considerada moralmente correta se as suas consequências promoverem o bem-estar coletivo. Ó, o bem-estar coletivo. Estamos numa época da nossa questão da saúde. Isso é bem atual, esse tema, ok? Caso o resultado da ação seja negativo para a maioria, esta é classificada como condenável moralmente. Então, se você pretende tomar uma atitude que ela não seja utilitarista, que não traga bons resultados para a maioria da sociedade, isso para Jeremy Bentham é imoral. Tudo bem? Isso não faz sentido, é imoral. Vamos falar agora de um outro filósofo também bastante conhecido, Immanuel Kant. Ó, Immanuel Kant, filósofo alemão, século XVIII, ele já defende o raciocínio moral, o princípio categórico. Desculpa. Ele analisa os valores morais das pessoas independentemente das consequências. Tudo bem? Independente do que vai acontecer, se a pessoa é da família, se não é da família, é preto no branco, se é que eu posso falar assim. Não existe uma maneira correta de como agir, mas depois que conhecemos um pouco de cada um dos princípios e adotamos um como preferido, é possível que essa conduta influencie nossas próximas decisões. Então, o que tem a ver com essas minhas falas voltadas aos princípios morais? Muitas vezes a gente se apega a uma atitude de alguém próximo, principalmente as pessoas que são próximas. A gente só se magoa com as pessoas que são próximas, né? Parou para perceber? Sabe aquela pessoa que você nem conhece, que fala mal de você, ou que fala alguma coisa? Você não tem nenhuma emoção para com ela, é por isso que não te magoa. Agora, quando alguém que você gosta toma uma atitude, isso magoa, não é? E muitas vezes é a sua visão de mundo, é o seu observador. Eu, professor Ricardo, quando eu tinha 20 anos de idade, eu era um observador de mundo. Hoje, pós os 40, eu sou um outro observador. Eu analiso as coisas de uma forma um pouco diferenciada. Estou falando de princípios voltados ao objetivo de vida, né? O que eu penso hoje para a minha vida, depois de ser pai de família, depois de ter a oportunidade de lecionar numa faculdade. Algumas coisas vão mudando. Eu hoje, por exemplo, eu não consigo ver um filme igual eu via há um tempo atrás, só com o compromisso do filme. Todo filme meu, todo filme que eu vejo, ele acaba se linkando com algum livro, alguma página de livro que eu li. Falei, caramba,
está falando daquele livro tal, e às vezes eu paro a nota do meu celular. Vou usar isso como analogia em aula. Então é muito legal você estudar, você está no meio universitário, principalmente porque você começa a fazer link, é uma teia, né? E isso tem tudo a ver com essa questão de princípios morais, porque são os meus princípios atuais. E muitas vezes a gente se magoa que uma pessoa tomou uma atitude e você fala que ela está errada e que você está certo, mas calma aí. É necessário saber qual que é o princípio moral que aquela pessoa tem de vida. Uma pessoa que tem o princípio moral que é defendida pelo Jeremy Bentham, que são princípios consequenciais, utilitarista, por exemplo, se você tomar uma atitude que vai beneficiar a si mesmo, por mais que seja uma atitude que não seja pecado, que não vai fazer mal para as pessoas, mas você vai beneficiar só a si mesmo, para ele isso é o suficiente para brigar. Né? E se você sabe que aquela pessoa é assim e você não quer entrar em atrito com ela, é o princípio moral dela. Você precisa de fazer outras perguntas, quase caiu o violão. Você precisa de fazer outras perguntas para poder argumentar e não chegar nela e falar que você está errado. É o princípio que ela teve, né? Foi o que ela aprendeu de repente no meio familiar dela. Eu estou trazendo isso para o dia a dia, tudo bem? Então, é um princípio utilitarista. E Immanuel Kant dá para a gente usar nessa historinha, que vocês vão ver o filme lá, ele fala bem assim, em um dos exemplos, né? No vídeo vocês vão entender melhor. Em um dos exemplos ele fala bem assim, então você não mudaria a linha de trem. O trem vai reto, vai matar 5 pessoas, é o destino daquela pessoa, você não mudaria. Você não mudaria para matar só uma, então não mudaria e vai matar as 5 pessoas? A pessoa fala assim, eu não mudaria. E se fosse alguém da sua família, um ente querido, lá naquela linha reta, dentre as 5 pessoas, eu também não mudaria. Algumas pessoas ficam debatendo, isso é mentira, mas calma aí, ele não está falando a verdade, né? Mas vamos falar no que ele está dizendo, o porquê que ele está falando aquilo. É um princípio moral categórico. E muitas vezes a gente julga as pessoas. Você não está vendo? Você não está vendo que é melhor fazer isso? Mas é o princípio moral que aquela pessoa tem na vida dela, naquela fase de vida dela. É um princípio moral categórico. Esse é Immanuel Kant. Jeremy Bentham, no raciocínio utilitarista, se perguntasse para Jeremy Bentham, se é que eu posso fazer essa brincadeira, se é o bem da maioria, nessa historinha, qual que é o bem da maioria? Morre um, sobrevive os 5. 5 é maior que 1, matematicamente falando. Então o princípio moral de Jeremy Bentham e Immanuel Kant, eles não estão do mesmo sentido não. E os dois caras são muito bons, foram muito bons e ainda são para a sociedade. Tudo bem? Então, o objetivo dessa aula é trazer essas informações para vocês, voltar da questão dos princípios morais. Vocês têm que fazer um trabalho, né? O que é justiça e o que é fazer a coisa certa. Você já tem ferramentas. Vocês podem pegar essa minha fala, essas informações, algumas coisas que vocês anotaram e pesquisar e discutir em grupo, tudo bem? Eu gosto de fazer também uma outra analogia com outros 3 filósofos. É muito engraçado. Eu não sei se vocês já perceberam. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Immanuel Kant, vocês já entenderam que é um filósofo que tem um princípio moral voltado a essa questão categórica, né? Até tem uma historinha que, se você quisesse saber que hora que era, eu não sei se era exatamente meio-dia ou 1h, era só você olhar na praça principal da cidade, que ele estava passando exatamente naquele horário. Se fosse naquele horário, ele estava passando ali. Queria saber que hora que era, se já era meio-dia, se já era 1h, eu não lembro exatamente o horário. Olhe para a praça, veja se Immanuel Kant está passando, se Kant está passando, é exatamente aquele horário, categórico. E para pensar como nós somos categóricos, como nós somos mais kantinianos, se é que eu posso falar assim, quando nós temos que trabalhar, né? De uma forma geral, eu sei que tem pessoas que mandam no seu horário, alguns são donos do seu horário, empresários, mas de uma forma geral, temos o horário para chegar no serviço. Eu tenho um horário para entrar na faculdade. E eu, inteligentemente, chego antes, porque eu tenho que pegar material,
Então não adianta eu chegar na faculdade, cumprimentar todo mundo, 7 horas em ponto, quando chegar lá 7h20, até pegar reto projetor quando precisa, né? Até assinar ponto, ver se tem alguma novidade. Então, eu sou super cantiniano nesse momento, no horário de sair da faculdade, de entrar na faculdade, desculpa. Vocês acredito que sim, e quem não tem horário, eu não estou subjugando, eu só estou querendo usar o princípio moral categórico, né? Então eu sou muito cantiniano, muitos de nós somos cantinianos nesse momento. Mas no horário de ir embora, pelo menos a minha aula, ela é um pouquinho mais flexível, né? Então aí nós estamos falando não de princípios morais, mas de pensamento de agir. Aí eu poderia usar, ao contrário de Immanuel Kant, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um outro filósofo muito importante também. Ele é um filósofo das paixões, das emoções. Ele é um pouco mais flexível. Então eu entro na faculdade, tá horário, porque eu tenho que cumprir os horários, eu tenho que assinar, eu tenho que trazer a matéria para vocês, mas na hora de ir embora é mais flexível. Então, para mim chegar na faculdade, eu tenho que sair daqui no mais tardar 6h30. Eu moro aqui próximo, mas eu pego o trânsito. Mas para eu chegar na minha casa, eu já cheguei em casa mais de 11 horas. Porque eu fui fazer outra coisa, fiquei na faculdade, fiquei lançando nota. Então, na hora de ir embora da faculdade, eu sou mais nietzscheano. Eu não sei vocês quando vocês vêm do trabalho, quando vocês chegam em casa, né? Cada um tem a sua vida, mas eu quero só que vocês entendam esse contraposto aí. Nós somos, na hora de trabalhar, principalmente na parte da manhã, para quem trabalha de manhã, tem gente que trabalha à noite, dá para fazer a mesma analogia. Nós somos mais cantinianos. Mas na hora que vamos sair do serviço, na hora que vamos chegar em casa, às vezes tem que passar em algum lugar, passar na padaria, nós somos mais nietzscheanos. E nem por isso, por ser totalmente ao contrário, somos pessoas falsas. São as nossas realidades. Deu para entender? E eu poderia usar até um exemplo de uma outra pessoa, de um outro filósofo, que eu diria para vocês terem acesso a esse cara, não porque ele é referência, não, todos nós somos referência, mas ele escreveu um livro muito importante e vocês vão entender tudo o que está acontecendo nesse contexto político atual, né? Já vem acontecendo há algum tempo. Esse cara já escreveu um ferramentário importante, né? Que é Nicolau Maquiavel, escreveu o livro O Príncipe, muito importante. Quem tiver oportunidade, dê uma folheada. E durante o nosso expediente, alguns momentos acontecem em que se eu fosse expressar tudo que eu penso para as pessoas que de repente queiram atrapalhar o meu trabalho, que me magoem, se eu for expressar, né, tem gente que a gente tem mais aproximação, mais afastamento. Se eu fosse falar tudo que eu penso, nossa. Então, de vez em quando, durante o nosso expediente, nós temos que ser um pouco meio Maquiavel, abraçar até as pessoas se a gente sabe que não gosta da gente, se a gente quiser viver a vida em paz. Então, ó, o que eu estou querendo dizer? Que é possível, durante um dia, um momento de dia, temos 3 pessoas como referência. Acorda cantiniano, trabalha fazendo com que o seu serviço se torne menos complicado possível. Para quem trabalha, por exemplo, a minha faculdade é muito tranquilo, eu adoro lecionar, eu adoro quando o aluno me questiona, eu adoro porque quando o aluno me questiona, quando vocês me questionam, eu escuto mais ou menos assim, explica diferente, entendeu? Eu adoro. Mas para quem trabalha atendendo o público, vendendo mercadoria, você sabe do que eu estou falando. Sempre tem aquele cliente que vem, que fala alto com você, e você, para não perder seu emprego, para não perder a cabeça, você vai, oi, tudo bem, bom dia, né? Faz de tudo para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Um pensamento maquiavélico, né? Então, vamos no meio do expediente, agimos dessa forma. E quando sai do serviço, quando sai da empresa, o horário é um pouco mais flexível, né? Então, saímos como Nietzsche. Então, acordo cantiniano e vou dormir nietzscheano. Olha que loucura. É para isso que serve o saber, é para isso que serve os professores, trazer para vocês informações, para fazer com que vocês linkem todas essas aulas que a gente passa para vocês
para melhora de uma qualidade de vida, para melhora social, política e econômica. Trazer informações para vocês, moverem essas pecinhas. Eu costumo dizer que a maioria, não são todos, eu também já não sou, geração Y e Z. Vocês têm tudo na mão. Na minha época da faculdade, essa oportunidade de conversar por via internet, por via celular, seja qual for, impossível. Perdeu. Então eu acho de grande valia vocês absorverem as informações que estão sendo passadas pelos professores. Eu tenho certeza que todos os professores estão fazendo aula assim também, para que, por mais que estejamos um pouco parados, eu entendo que não estamos parados. Legal? Deixa eu ver se finaliza a aula. Eu acho que eu termino a aula aqui, para não entrar em outra história. Eu prefiro numa outra aula falar, teria uma outra aula, mas eu espero que vocês tenham gostado. Estou vendo que eu fiquei 30 minutos falando, olha só. E como a aula finalizaria com um momento de dinâmica que traz um bem-estar, eu vou finalizar com uma música que eu fiz, né? É uma dinâmica, né? Uma música que eu fiz no ano de 2000, eu tinha 21, 22 anos de idade. Estava acontecendo coisas muito ruins no Brasil, eu não quero falar agora, um outro momento eu falo pessoalmente. Eu peguei um papel, caneta, sempre gostei de compor, eu que sempre trabalhei com a capoeira, a musicalidade, e fiz essa música aqui, ó. Espero que vocês gostem, tudo bem? É assim. Eu não vou falar de amor e nem falar de alguém, apenas vou expor aquele que quer bem, aquele que criou a terra, o céu e o mar. Não deixa a ingratidão no mundo dominar. Enquanto houver crianças nascendo, é uma prova de que Ele está vendo, de que tem a esperança por nós, que acredita no mundo melhor. Faça um pedido ao Senhor, feche os teus olhos e abra o coração. Que Deus abençoe este povo e a nossa nação. Que Deus abençoe este povo e a nossa. Eu não vou falar de amor e nem falar de alguém, apenas vou expor aquele que quer bem, aquele que criou a terra, o céu e o mar. Não deixa a ingratidão no mundo dominar. Enquanto houver crianças nascendo, é uma prova de que Ele está vendo, de que tem a esperança por nós, que acredita no mundo melhor. Faça um pedido ao Senhor, feche os teus olhos e abra o coração. Que Deus abençoe este povo e a nossa nação. Que Deus abençoe este povo e a nossa nação. Que Deus abençoe este povo e a nossa nação. Que Deus abençoe este povo e a nossa nação. Que Deus abençoe todos vocês. Saúde, ok?